Olá, pessoal! Eu sou o Lodeiro, Agile Group, gerente de projetos e Scrum Master. Nesse vídeo, vamos falar sobre o Manifesto Ágil e os seus 4 valores. No próximo vídeo, eu pretendo abordar os 12 princípios do Manifesto Ágil e discutir a respeito de onde o PMBOK se encaixa nessa questão de ser tradicional, ágil ou os dois. Então, bora direto para o conteúdo. Vamos lá, só para contextualizar um pouco da origem do Manifesto Ágil. Bonitinho esse cachorrinho, né? Adoro cachorro. Esse preto e branco só faz eu passar vergonha. Mas vamos lá. Nos anos 90, diversas abordagens ágeis estavam sendo adotadas em desenvolvimento de software. Em 2001, houve um encontro entre diversos responsáveis por essas teorias para discutirem valores e princípios comuns. Diversos profissionais da área de desenvolvimento de software se encontraram nos Estados Unidos. Desse encontro surgiu o Manifesto Ágil e uma organização sem fins lucrativos chamada Aliança Ágil, uma organização que existe até hoje. E por fim, uma curiosidade. O Scrum ele foi lançado por Jeff Sutherland e Ken Schwaber em 95, através do livro Scrum Development Process. Então, o Scrum é anterior, inclusive, ao Manifesto Ágil. O que esse grupo quis fazer nesse encontro não foi entender no detalhe os processos e ferramentas que cada um deles usava em seus projetos para juntar tudo numa biblioteca completa. Isso quem fez foi o PMI, que juntou centenas de processos e ferramentas usados em milhares de projetos. Guardem essa informação para o futuro, quando a gente for comparar o Scrum com o PMBOK, se é que dá para comparar. Mas, voltando ao tema, a ideia do grupo foi entender o que todos faziam em comum de forma geral, quais eram os valores e princípios que todos eles seguiam para conseguir bons resultados no desenvolvimento de software. O resultado disso é que o Manifesto Ágil é basicamente um site com uma página falando de 4 valores e mais um link para uma outra página que lista 12 princípios de uma forma bem resumida. Acabou, não tem mais nada, é só isso. E também é tudo isso. A grande sacada do Manifesto Ágil é exatamente o fato de ser algo geral, sem se prender muito em detalhes. Com isso, ele pode ser aplicado nas mais diversas áreas, bastando adequar os valores e princípios às práticas do dia a dia. Resultado: embora tenha sido elaborado pensando nas práticas de desenvolvimento de software especificamente, hoje em dia a gente tem abordagens ágeis sendo usadas em muitas áreas de negócio. Na área de TI, na indústria, na publicidade, marketing, até no RH. Existe muito material por aí sobre RH ágil. Então, vamos ver o que diz a página inicial do Manifesto Ágil. Vamos ver ali. Manifesto para desenvolvimento ágil de software. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Pessoal, valorizar mais é uma coisa, valorizar apenas é outra. E o que eu quero dizer com isso? Quem disser que o Scrum, por ser ágil, não documenta nada, não entende nada de agilidade. Da minha própria experiência, eu posso tirar uma lição. Eu costumava documentar tudo no começo do projeto. Tudo que o software ia fazer, todos os protótipos de tela, a estrutura completa do banco de dados, eu documentava demais até. Boa parte do que eu documentei nunca foi lido por ninguém. Era meio frustrante, mas eu ficava feliz quando alguém precisava de algum detalhe técnico e eu tinha registrado, eu tinha publicado. Ou quando ocorria um problema e eu mostrava, olha só, isso eu previ no registro de riscos, que eu documentei, e a resposta a esse risco está aqui, ó.
Essas coisas me fizeram ver que, apesar de não ser necessário documentar todo o projeto, muito da documentação é importante e cabe a cada um identificar o que precisa e o que não precisa ser posto no papel ou no PDF. Hoje em dia, normalmente um gerente de projetos ou líder técnico não tem tempo para documentar tudo como eu fazia. Literalmente, eu virava noites fazendo isso. Então, o que eu acho que é um meio termo, um caminho do meio, entre documentar tudo e não documentar nada, se resume nessa frase: antes eu documentava o máximo possível. Hoje eu documento o mínimo necessário. Notem que eu não documento o mínimo possível, eu documento o mínimo necessário. Se alguma regra de negócio é importante, se antes tinha sido falado uma coisa e no meio do caminho o time e o cliente decidiram mudar, deixa registrado. Organizem as informações sensíveis que pode gerar alguma dúvida ou discussão futura em um repositório. Isso, além de ser importante para o projeto, te resguarda de problemas futuros. Lembrem que, via de regra, quando se tem algum conflito de informações e não tem nada escrito, normalmente a decisão é tomada a favor do cliente, estando ele certo ou não. Cuidado com isso. Com relação aos 4 valores, essa questão da documentação é a mais crítica e é a mais mal entendida por aqueles que praticam ou dizem praticar a agilidade. Mas vamos então dar uma passada nos 4 valores do Manifesto Ágil. Não vamos confundir com os valores do Scrum, que são outros, mas isso é para um vídeo futuro. Nesse primeiro valor, eu tenho que indivíduos e interação entre eles vale mais do que processos e ferramentas. Processos e ferramentas são importantes, em especial em empresas grandes. Entretanto, cada vez mais se entende que a produtividade está muito mais relacionada à satisfação de cada integrante da equipe e à boa interação entre eles. O ágil, ele prega que não adianta a empresa ter os melhores processos e ferramentas, afinal, quem usa isso são pessoas. Cada vez mais se sabe da importância de termos colaboradores motivados, felizes. As grandes empresas já entenderam que um funcionário motivado, ele é inclusive mais lucrativo, ele produz mais e produz melhor. E a interação entre eles contagia o grupo. Tem uma música do Beto Guedes que resume isso dizendo que 1 mais 1 é sempre mais que 2. E o nome dessa música é O Sal da Terra. É muito fofes. Fofes? Tá bom, né? Vamos lá. Sobre essa questão da importância dos indivíduos, vamos ouvir o que um cidadão falou certa vez. Olha ali. Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Ninguém menos do que Steve Jobs falou isso. Acho que tem um certo peso, né? Vocês já ouviram falar no termo mindset? Isso, de fato, é uma mudança de mindset. Sobre o segundo valor, já falamos um pouco sobre ele, mas não custa repassar. Esse valor diz que software em funcionamento vale mais do que uma documentação abrangente. É claro que é importante documentar, em especial as regras do negócio, mas documento em si não agrega nada se não houver produto entregue e funcionando. O terceiro valor do Manifesto Ágil é o seguinte: colaboração com o cliente vale mais do que negociação de contratos. A participação constante do cliente no detalhamento e adaptações necessárias evita descontentamento e retrabalho na entrega final. E entre parênteses eu ainda salientei. Mas deixem documentadas as mudanças acordadas, pelo amor de Deus. Aqui é importante frisar que, se ao longo do projeto algum item do contrato se tornou obsoleto, se para o bem do produto final é necessário ir contra algo que já está no contrato, conversa com o cliente, explica esse ponto que para o bem dele mesmo, algumas mudanças precisam ser feitas. Então, altera o contrato
para ele contemplar a mudança necessária. Na realidade, o ideal é o contrato ser adaptável às incertezas do projeto, para que o contrato não se torne um problema. O foco tem que ser o melhor produto possível para o cliente. O contrato que se ajuste a isso. Mas não esqueçam que, se simplesmente ignorar o contrato, em eventual disputa jurídica, é ele que vale. Então, sigam esse valor. Colaboração com o cliente é mais importante que negociação do contrato, mas não negligenciem o contrato. E o quarto valor vai ser: responder a mudanças vale mais do que seguir um plano. É importante ter um plano como guia, mas não adianta bater o pé e resistir às mudanças quando a natureza do projeto é adaptativa. Atender às necessidades é mais importante do que se ater ao papel. Se a tua empresa não responder às mudanças necessárias, certamente o concorrente responderá. Isso também é uma mudança na forma de pensar um projeto e um produto. Hoje em dia, as necessidades mudam muito rapidamente. Um produto pensado há 2 meses atrás pode precisar de mudança nas especificações antes mesmo dele existir como produto. Se o time for muito rígido, achar que tem que seguir um plano mais do que se adequar às mudanças, provavelmente não vai responder na velocidade que o mercado precisa. Então, pessoal, o que eu queria passar nesse vídeo era isso: entender os 4 valores do Manifesto Ágil e como eles se aplicam no dia a dia dos projetos e das equipes. Mostrar também um pouco da minha vivência com relação a como eu enxergo e aplico esses valores. Num próximo vídeo, a gente vai explorar um pouco mais o Manifesto Ágil e entrar nos 12 princípios, sempre com aquela visão de aplicação na vida real. Estudar só por estudar, sem enxergar um contexto prático, não faz muito sentido. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo e que esse vídeo tenha agregado um pouquinho na vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estarem comigo nessa empreitada de difundir o conhecimento em gestão ágil, e eu desejo a todos muita luz e paz. Lodeiro, Agile Group, soluções ágeis e exatas em gestão. Até a próxima!